Dando prosseguimento ao nosso culto, convido a amada congregação para abrir suas Bíblias, Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Veremos o verso 28 ao verso 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convido ainda os irmãos para a leitura em Lucas, capítulo 13, Evangelho de Lucas, capítulo 13, veremos a partir do verso 22. Lucas 13, 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abra-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos, os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Até aqui, vamos uma breve oração. Pai bendito e santo, nós continuamos, Deus, neste culto, louvando a Ti, Senhor, cultuando em espírito e verdade, cantando salmos e hinos, Deus, para o Teu louvor. E agora, Senhor, estamos diante da Tua Santa Palavra e lhe pedimos, Deus, a bênção da iluminação através do Teu Espírito Santo sobre esta palavra já revelada. Que possamos entender, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, e que esta palavra cumpra em nós a Tua vontade, os Teus desígnios, que ela possa nos edificar, que ela possa nos consolar, que ela possa nos ensinar, exortar, advertir, ou cumprir o que o Senhor desejar para a vida de cada um. Neste momento, Senhor, eu te peço que eu diminua e só prevaleça a Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. No nome santo e poderoso de Jesus, nós oramos. Amém. Bem, nós vemos primeiro um convite amável de Cristo, que nós encontramos em Mateus, capítulo 11, a partir do verso 28. Nós vemos aqui que a oferta da graça, ela é universal. O chamado de Cristo, ele é universal. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, chamada universal para todas as pessoas, e vem acompanhada com a promessa do alívio de Cristo.
vinde a mim, todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Logo em seguida, Cristo ele começa a ensinar como ir a Ele. O que fazer para aceitar esse convite? E ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então nós vemos que para abraçar esse convite é necessário uma ação. O convite é universal, ele é para todas as pessoas. Nem só os de fora estão cansados e sobrecarregados, muitas vezes os de dentro estão cansados e sobrecarregados. O convite é para todos, para os de fora e para os de dentro. No entanto, é necessário uma postura, uma atitude. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. É necessário aprender de Cristo para que possamos de fato responder positivamente a este convite. Não é um convite onde simplesmente nós não precisamos fazer nada. Dentro do convite existe a orientação para tomarmos o jugo de Cristo e aprendermos dele. Então não se trata de uma ação sem uma contrapartida. É necessário, para respondermos este convite, é necessário nós termos esta ação. O convite passa por aprender de mim. O Senhor Jesus ele fala, aprender de mim. Talvez de forma distraída, ao lermos o convite, nós vamos ver: sou manso e humilde de coração, te aliviarei, trarei descanso à vossa alma. E talvez essas palavras elas possam soar doce demais aos nossos ouvidos, a ponto de nós esquecermos que é necessário nós tomarmos uma postura. E nós acharmos então que essas palavras doces elas vão fazer um efeito em nós, mesmo se nós não tivermos uma transformação de vida, mesmo se nós não tivermos uma busca, como se fosse nós vivendo em pecados ou em negligências do bem, ou em desobediência ao próprio Cristo, e Ele passando a mão na nossa cabeça e falando assim: não, mas eu vou dar descanso à sua alma, eu vou te dar ali. Não é isso que está acontecendo ali. O que está acontecendo é uma oferta generosa, gentil, universal, de descanso e de alívio. Mas para que se alcance esse convite generoso, é necessário uma postura. E uma delas é aprender de mim. Algumas pessoas, ao tentarem aprender de Cristo, talvez tenham se decepcionado. Talvez esperassem as palavras doces de fato. E talvez tenham se decepcionado grandemente ao tentar aprender de Cristo. Alguém disse certa vez para Jesus, ao fazer uma pergunta para aprender dele: bom mestre. E ele interrompeu na hora e falou: por que me chamas bom? Ninguém é bom. Apenas Deus que está no céu é bom. Aqui neste mundo ninguém é bom. Talvez isso já tenha decepcionado. Trata-se do jovem rico. E depois ele pergunta: o que devo fazer para alcançar a vida eterna? E o Senhor Jesus ele começa a recitar os 10 mandamentos para o jovem rico: honra teu pai e tua mãe, não roube, não adultere. E Jesus começa a falar os 10 mandamentos, e o jovem rico, de certa forma, se alegra um pouco e fala: não, mas isso eu observo desde a minha infância. Mas Jesus, ele percebe que o jovem rico, existe algo que o impede de entregar o seu coração totalmente a Cristo, que é o apego que ele tem pelas riquezas, porque ele era muito rico. O problema não é ser rico, o problema é o apego exagerado às riquezas, acima do amor a Deus. E o jovem rico, então, estava se sentindo naquele momento: eu vou continuar com o meu apego, e ele está passando a mão na minha cabeça. Vou te aliviar e vou trazer descanso para a tua alma. Mas ele esqueceu: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. E Jesus, então, identificando o coração daquele jovem rico, que era um coração
apegado às coisas materiais muito mais do que ao amor a Cristo? Jesus então coloca o dedo na ferida simplesmente. Vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E aquele jovem então ele sai entristecido porque ele tinha muitos bens. Não se trata de ter que vender todos os bens para seguir a Cristo. Se trata de abrir mão do apego exagerado e apegar-se totalmente a Cristo. Não sabemos o que aconteceu com aquele jovem depois. Se ele ponderou nessa palavra de Cristo e submeteu-se a ele. Nós não sabemos. Muitos dizem que ele se perdeu. Não temos base para dizer isso. Só sabemos que ele se entristeceu muito. E Cristo estava olhando diretamente no interior dele. Um outro disse: Senhor, seguirei para onde fores. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves dos céus têm seus ninhos. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa palavra talvez não tenha soado muito doce ao ouvido daquele homem, daquela pessoa que disse: seguirei para onde fores. Quando nós entendemos o aprender de mim, nós devemos entender que é aprender para praticar, e não apenas para tomar ciência ou para tomar conhecimento. Quando nós chegamos aqui no Lucas, capítulo 23, veja no verso 22, que alguém faz uma pergunta ali. Eu não sei se em todas as traduções, é Lucas 13, perdão, eu falei 23, né? É Lucas 13, a partir do verso 22, eu não sei se em todas as traduções está assim, ou se alguma vai dizer um homem ou uma mulher, eu não sei. Aqui diz alguém. Verso 22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Nós não sabemos quem é esse alguém, nós não sabemos a origem da pergunta, se era uma simples curiosidade, ou se a pessoa de fato queria aprender mais de Cristo. Mas eu sei que para muitos, o que Cristo respondeu para ela, que é um ensinamento, talvez um dos principais ensinamentos de todo o ministério de Cristo, talvez aquilo não tenha soado muito doce. Talvez aquilo esteja muito mais relacionado ao tomar meu jugo e aprender de mim, do que te darei alívio e descanso para a tua alma. Talvez o primeiro processo para alcançar o alívio e descanso para a alma, respondendo positivamente ao convite que é universal, talvez já trave alguém. E essa pessoa então perguntou: são poucos os que serão salvos? E Jesus respondeu de forma direta, sem rodeios. Não tem uma introdução aqui. Jesus respondeu naturalmente a verdade como ela tem que ser dita, sem maquiagens, sem flores. É para aquele que quiser tomar sobre si o jugo de Cristo. E ele diz assim: respondeu-lhes, verso 24: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. O Espírito Santo ele não nos revela quem fez a pergunta, mas ele nos concede saber a resposta de Cristo: esforçai-vos. Sobre isso, J.C. Ryle disse certa vez: eis aqui uma descrição para chegar à salvação. Eis aqui uma ordem clara: esforçai-vos por entrar. Eis aqui uma profecia assustadora: muitos tentarão, mas não poderão entrar. Então, nessa resposta que Cristo dá para essa pessoa que faz uma pergunta, provavelmente no intuito de aprender mais, mesmo que seja para satisfazer uma curiosidade, mas aprender. A resposta é tão direta
e ela tem essas três implicações: uma descrição para chegar à salvação, uma ordem clara para se esforçar por entrar e uma profecia assustadora. Muitos vão tentar, mas não vão poder. Existe uma porta para o céu. A sua característica: consolo, paz e perdão. A sua estrutura: estreita, muito estreita. Compare com o caminho do homem nesta vida, cheio de pecados. O pecado é como se fosse uma montanha que deve ser atravessada para se chegar do outro lado, ou então como se fosse um grande abismo que tem que ser dar um jeito de conseguir superá-lo para chegar do outro lado, ou então, quem sabe, um grande muro como as muralhas da China, talvez algo difícil, de difícil escalada e de muita dificuldade para se passar do outro lado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é um grande monte entre Deus e os homens. O pecado é um abismo de separação. Se nós olharmos com bastante cuidado, como que o homem poderá se unir a Deus? Como que o homem poderá chegar a Deus? Quando vemos o convite universal: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que o homem vai superar todos os seus pecados para chegar ali? Como que ele vai fazer isso? Como que ele vai tomar o jugo de Cristo? Como que ele vai simplesmente trocar uma vida pecaminosa, uma vida egoísta, uma vida avarenta, uma vida entregue aos prazeres e satisfação pessoal, para tomar o jugo de Cristo? Aquele que voluntariamente se deu por amor de muitos. Como que pode haver uma transformação assim? Como que podemos ver tão claramente agora que isso não é tão simples assim? E como podemos ver tão claramente que não depende do homem, simplesmente ele precisa de ajuda? O homem precisa de socorro urgente, porque o tempo urge, o tempo está passando, ele está se corrompendo, ele está se definhando, o tempo está passando, e ele continua pensando no seu bem-estar pessoal. E até mesmo a fé, ele usa para o seu bem-estar pessoal, como nós falamos no começo. Vou ao culto buscar a minha bênção. Ele não vai ao culto adorar a Deus, ele vai ao culto buscar a sua bênção. Ou seja, o homem está totalmente em si mesmado, olhando para dentro. Não importa lá fora, não importa o que está acontecendo, ele não quer aprender de Cristo, ele não quer saber o que vai acontecer no futuro, ele não quer saber as consequências da sua negligência, da sua inércia. Ele não está preocupado com isso, ele só quer satisfação pessoal, ele só quer aumentar os seus bens, ele só quer ter prazer carnal, ele só quer isso. E quando ele está sobrecarregado, e ele escuta o convite de Cristo, e ele fala que palavras doces, talvez ele esteja tão cego, que ele não veja: tome sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Não, Senhor, eu quero o descanso da alma e o alívio, mas eu não quero tomar o seu jugo, eu não quero aprender do Senhor. Eu só quero o alívio e o descanso da alma. Pode ser? Quanto é que fica só essa parte? Como se ele estivesse entrando numa loja e a pessoa está vendendo ali um pacote de serviços para ele. Ele falou: não, essa parte eu não quero, só quero essa. Quanto é que fica? Então nós vemos que o homem, ele não consegue sequer chegar à porta estreita. Sequer chegar à porta estreita. Se Deus não o socorrer, se ele não entender que ele é miserável e que ele necessita do socorro de Deus urgente, se ele não entender que ele tem que parar com a sua mesquinharia, a sua avareza, de ficar buscando Deus só para pedir coisas e satisfação pessoal, e entender que ele está perecendo eternamente, se ele não entender isso, como que Jesus fala ali, né? Verso 21, 28, aqui de Lucas 13:
ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vires no reino de Deus, ali haverá choro e ranger de dentes. Ele está se referindo à perdição eterna do homem, que por mais que ele conquiste aqui, por mais que ele tenha vida satisfatória aqui, se ele não aceitar o convite de Cristo, ele perecerá eternamente no inferno, em tormentos e sofrimentos. Assim como existe o paraíso de paz intensa, de delícias, existe também no inferno, que é uma doutrina tão real quanto a doutrina do paraíso. E a fumaça do seu tormento subirá pelos séculos dos séculos. Ainda rei, ele diz, olha só o que ele diz em um dos seus livros, na verdade em um dos seus textos: Deus está no céu, santo, puro, espiritual, imaculado, iluminado, sem sinal algum de escuridão. Ele não tolera o que é maligno e nem olhar para o pecado. O homem é como um verme, rastejando-se na terra por alguns anos, pecaminoso, corrupto, errado, defeituoso, uma criatura cuja imaginação é dominada pelo mal e cujo coração é, acima de tudo, enganoso e desesperadamente mau. Como poderão Deus e o homem ficarem juntos? Um Deus que é santo e que seus olhos não podem ver o mal. Um homem que é corrupto, seus desígnios são maus, e até quando ele quer fazer o bem, ele faz mal feito. E a palavra de Deus diz que nenhum de nós tem justiça própria, e que até as nossas boas ações são como trapos de imundícia. O homem é totalmente miserável diante de um Deus extremamente santo, que não tolera nem pode ver o mal. Se o ser humano tivesse a consciência, a noção, ou apenas uma fagulha de entendimento do quanto ele está longe de Deus, se as igrejas constituídas, que num domingo se unem para prestar culto, tiverem a noção de quanto elas estão longe da santidade e da perfeição de Deus, igrejas que permitem imoralidades, igreja que não disciplina os membros, igreja que não tira o mal do meio da sua comunidade, igreja que prega um falso evangelho, igreja que não se preocupa com certo ou errado, pessoas que professam ser cristãs e que falam em redes sociais, pessoas famosas que falam em redes sociais que não tem nada de mal em uma boate, que estão corrompendo a mente dos mais novos, que olham os mais velhos como espelhos, luzes que estão sendo colocadas embaixo das camas, escondidas. E o homem ainda tem cinismo de dizer que vai à igreja buscar a sua bênção, como se Deus fosse um serviçal de um homem corrupto, depravado, pecador, e que necessita urgente de socorro. O ser humano é como Pedro, quando ele foi andar sobre as águas, que ele começou a afundar. Senhor, socorro, socorro, me tira daqui. Sproul disse certa vez que não foi que Deus estendeu a mão para alguém pegar na mão dele e ele puxava para cima. Não. Ele veio no próprio abismo, ele desceu no próprio abismo, ele veio até aqui, ele veio neste mundo mal, ele sofreu dores emocionais e físicas para pegar a cada um de nós nos ombros para levar de volta para o céu. Porque se ele não faz isso, nós não íamos conseguir nunca, jamais, em hipótese alguma, mesmo com a nossa aparência de santificação, chegarmos lá. Então a porta é estreita, e o convite, ele é universal. Mas se não tomar o jugo de Cristo, não vai ser possível. Como então poderá o verme rastejante, que está sendo se autodestruindo em pecados e avarezas, como ele poderá se unir a Deus? Bendito seja Deus que há uma forma, Cristo, a porta estreita.
Cristo é a porta. E o jugo dele, tomar o jugo dele e aprender dele, é o caminho para desenvolver a salvação, para desenvolver a vocação, para desenvolver o chamado, para provar a nossa eleição. Ele é o caminho. É com isso que eu tenho que me preocupar. Um assunto sério exige uma atenção séria. Um assunto importante exige que nós demos uma atenção importante para isso. A porta foi feita para os pecadores, mas ela é estreita, comprimida, difícil de passar. Ela é estreita demais para todos aqueles que amam o pecado. Ela é estreita demais para todos aqueles que querem a continuidade desse sistema de coisas que vive aqui, mesmo sabendo que muitos estão sofrendo demais. Mas ele quer a continuidade desse tipo de coisa. Para este, a porta é muito estreita, é estreita demais. A porta é estreita para os que vivem em busca de prazeres. A porta é estreita demais para aqueles que depositam esperança neste mundo aqui, neste presente século. A porta é estreita demais para aquele que confia nos príncipes, em vez de confiar em Deus. Confia talvez no seu poder político, na sua persuasão, no vereador que ele conhece, no prefeito que é seu amigo. Talvez ele conviva com o presidente, talvez ele conviva com o governador, talvez ele fez campanha de um político, então talvez ele se sinta... A porta é estreita demais para pessoas que põem sua confiança nessas coisas. A porta é estreita demais para os que se acham bons. A porta é estreita demais para aquele que se acha santo, santificado. A porta é estreita demais para aquele que se acha merecedor. E é por isso que muitos vão falar: não, mas eu estava com o Senhor pregou nas vossas praças. A porta é estreita demais para muitas pessoas. E é por isso que Jesus, quando alguém também lhe pergunta a respeito disso, ele fala: largo é o caminho da perdição. Largo é o caminho para a perdição. E muitos são os que erram por ele. Mas estreito é o caminho da salvação, e poucos são os que acertam por ele. Note que Jesus fala os que erram e os que acertam. Essa porta, ela sempre será estreita. Ela sempre vai ser estreita. Pode mudar a geração, pode mudar os costumes, pode mudar a moda, pode mudar os governos. A porta sempre será estreita. Mas ela sempre estará disposta a se abrir. Ela está disposta a se abrir para os que buscam a verdade, para os que se importam com a vontade de Deus. A porta está disposta a se abrir para os que tomam suas cruzes, para os que obedecem a sua palavra. A porta está disposta a se abrir para aqueles que têm prazer nas coisas de Deus. A porta está disposta a se abrir para aqueles que confiam em Deus. Note como esse esforço, ele é difícil para alguns, mas não tão difícil para os outros. Para alguns, ele tem prazer naquela lei. Para alguns, eles querem obedecer àquela lei. Para alguns, alguma coisa aconteceu neles, foram alcançados de tal maneira que eles confiam em Deus, independente de qualquer outra coisa, não importa. É como nós passamos aqui vários dias de chuvas muito fortes, dias nublados. Acho que só ontem saiu o sol, né? Os outros dias sem ver o sol. Nós não vimos o sol, mas ele estava lá. Nós confiamos que ele estava lá. Nós temos convicção que o sol estava lá. É certeza absoluta que o sol estava lá. Essa porta está disposta a se abrir para aqueles que têm certeza absoluta quem é a porta, que ela está lá. O esforço é praticamente impossível para aqueles que não conseguem ir aos cultos. O que dizer para aqueles que são irregulares nos cultos?
Ele não se importa de estar em todos os cultos. Tanto faz estar no culto adorando a Deus ou estar fazendo qualquer outra atividade. A porta estreita, ela é um esforço muito grande, não consegue passar por eles aqueles que não conseguem sequer orar. A porta é estreita para as pessoas. Ela não consegue sequer orar, ela não tem 10 minutos de comunhão com Deus em oração. Sabe por que ela não consegue? Porque não tem disciplina em fazer isso. Não acha importante. Não quer fazer isso. Se ela entra numa empresa que manda ela ficar 10 minutos fazendo determinada coisa por dia, ela vai fazer tranquilamente. Porque ela tem um salário no final do mês, ela fala, isso é importante para mim. Eu tenho que sustentar minha família. Mas ela não consegue ficar 10 minutos em oração por Deus porque ele não acha importante. Por isso, a porta é estreita. A porta é estreita demais para uma pessoa assim. Se essa pessoa não aceitar o convite, não tomar o jugo de Cristo e não quiser aprender dessas coisas, e não quiser aprender no sentido de pôr em prática essas coisas, essa porta vai ser estreita demais para essa pessoa. Vai ser muito estreita, comprimida, não tem como passar. É uma realidade duríssima, mas tão real, tão verdadeira, que se não for dita, é um crime, é um pecado maior ainda, não ensinar sobre isso. A porta é muito estreita para aqueles que não conseguem ler e meditar na Santa Palavra. A porta é muito estreita porque existe uma oposição que os impede de passar por ela. Mas elas têm a oposição em fazer essas coisas, mas elas não clamam pela ajuda de Deus, elas não fazem como Pedro, Senhor, me socorre, estou sufocando. Elas não percebem que estão sufocando, que estão afogando, que estão submergindo, que estão perecendo, são inertes, é como se não visse nada. É como se fosse uma lesma passando e você coloca o dedo em cima, ela sabe que tem uma oposição ali que ela não consegue passar, mas ela não sabe por quê. Na verdade ela nem se importa com aquilo, ela fica paradinha ali. E se você tira o dedo, ela continua andando. Não sabe nada. Não se importa. A porta é estreita. Muito estreita. Não vai passar. Não clamam pela ajuda divina, nem querem se esforçarem para passar por esta porta. Quando nós estamos em situação de frieza espiritual, que nós não estamos conseguindo orar, que nós não estamos conseguindo ler a Bíblia, nós devemos clamar, Senhor, me ajuda, me socorre, me reanime, me fortaleça, Senhor. Eu vou fazer a minha parte aqui, Senhor, me ajuda, eu vou ficar 10 minutos aqui, eu vou ler um salmo em voz alta, como se fosse uma oração a Ti. Eu vou orar nesse salmo, até que eu consiga, pelo seu vigor espiritual, do seu Santo Espírito, pelo que eu consiga estar orando por mim mesmo. Mas se a pessoa não quer nem tomar a iniciativa, a porta vai ser estreita, muito estreita. E por fim, irmãos, a profecia assustadora. Vemos aqui no verso 24, respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei como sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença. Eu estava com o Senhor, eu estava lá na igreja muitas vezes, e ensinava em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei quando sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. A iniquidade não é só ir lá roubar e matar. A iniquidade é negligenciar as coisas que ele ensinou. Tome meu jugo e aprendei de mim. Se nós negligenciarmos isso, estamos agindo de forma iníqua. E agora eu quero que você preste atenção no verso 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas com as vozes lançadas fora. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é a vida espiritual. Imagine um homem, imediatamente após a morte, como nós vimos, que após a morte, consciência. Imagine um homem, imediatamente após a morte, consciente
mas sem mais o clamor da carne. O corpo dele está lá na sepultura. Ele está consciente, vendo as coisas espirituais. Ele não tem mais o clamor da carne, não importa mais aquilo. Ele não tem mais satisfação de pecado nenhum. Ele não tem mais satisfação em satisfazer uma carne que está sendo corrompida agora lá na sepultura. Ele não tem mais o desejo e a avareza de ficar juntando coisas. O corpo dele está lá na sepultura. E ele está consciente, vendo as questões espirituais. Como Cristo falou aqui, ali haverá choro e ranger de dentro do inferno. E você está vendo os profetas, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no céu. Você está vendo as coisas. E aí então ele não tem mais aquele clamor da carne que está na sepultura. Agora o clamor dele, a vontade dele pelas coisas espirituais que ele está vendo. Não tem mais egoísmo, não tem mais expectativa de satisfação pessoal, não tem mais desejo de ficar ajuntando coisas, não tem mais desejo de viver mais para si. Esses elementos não estão mais presentes nele. Ficaram lá, no corpo corruptível. Quem colhe corrupção, quem semeia da corrupção vai colher corrupção. Quem semeia do Espírito vai colher do Espírito. Ele semeou a vida inteira os prazeres e a satisfação pessoal dele no corpo que vai ficar na sepultura. Enquanto o Espírito dele está com Deus, vendo as questões espirituais. Agora ele vê e deseja apenas o que é espiritual, mas a porta está fechada. O corpo morreu, ele vive em espírito consciente. Começa a desejar aquilo. Vendo Abraão, Isaac, Jacó e os profetas. Ele falou: nossa, é isso que eu quero. Afaste-se de mim, porque eu não sei como sois. Afaste-se de mim, todos vós que praticaram iniquidade. Afaste-se de mim, vocês que não se esforçaram por passar pela porta estreita. Quantos anos de vida você teve? Quantas oportunidades você teve? Porque você não passou pela porta estreita. Se você teve consciência, se você tinha lucidez, se alguém falou essas coisas para você, se você tinha disponível a Bíblia, se havia igrejas abertas todos os domingos para você cultuar o meu nome, por que você negligenciou passar pela porta estreita? Por que durante os seus dias você não pegou 10 minutos de comunhão comigo? Por que você não se importou em ler a minha palavra e aprender de mim? Por que você não tomou o meu jugo quando eu te ofereci o convite que eu ofereci para todas as pessoas? Porque o convite é universal. As pessoas perecerão no inferno blasfemando contra Deus, sem ao menos reconhecer que o Criador é tão generoso, que deu sua própria vida para que ela não passasse por aqui. Mas a porta era estreita demais, porque haviam tantas prioridades, haviam tantos desejos, haviam tantos compromissos, haviam tantas coisas na frente de Deus. Era difícil demais cultuar a Deus uma vez por semana. Era difícil demais orar 10 minutos por dia. Era difícil demais ler a Bíblia. Tinha muitas outras coisas para fazer. Tinha um campeonato de futebol para assistir. Tinha o último capítulo da novela. Tinha que conversar com os vizinhos. Tinha que jogar bilhar com os amigos. Tinha que tomar cerveja. Tinha que fazer tantas coisas. Porque afinal de contas, nós não somos sangue de barata. Nós somos humanos. E tinha tantas desculpas e tantas filosofias e tantos pensamentos e tantos argumentos e tinha tanta coisa. Mas o fato é, o corpo está na sepultura, ele está consciente, não passou pela porta estreita e a porta fechou. Só para terminar, irmãos, Jesus ele conclui esse texto dizendo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Contudo, há últimos que serão primeiros. O que ele está dizendo aqui é que haverá uma inversão de prioridades e de desejos. Vai haver uma inversão das ideias mantidas pelos homens. Aquilo tudo que é muito primeiro, que é muito importante, que é muito prioridade agora, quando chegar lá, não vai valer um níquel, não vai valer um centavo, não vai valer nada, absolutamente nada. Ao contrário,
vai ser algo detestável, porque aquilo lá vai representar provavelmente o que impediu aquela pessoa de passar pela porta estreita. Haverá uma inversão de desejos. Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Como as cinco virgens que não tinham azeite para pôr nas lâmpadas. Elas tinham uma lâmpada, que é a palavra de Deus, mas não tinham azeite, que representa a vida espiritual, o Espírito Santo ajuda, né? Senhor, Senhor, abre-nos a porta. O noivo já chegou, já fechou a porta, já passa da meia-noite. Os últimos, os menos privilegiados, os que não estavam na frente da escalada social, os que não estavam envolvidos com os modismos, os que não estavam programando as próximas baladas prazerosas do mundo, aqueles que não estavam alimentando pensamentos de enganar a esposa ou de enganar o marido para ter satisfação com um terceiro, com um quarto, ou com um quinto, ou com uma sexta pessoa, aqueles que não estavam pensando em enriquecimento ilícito, aqueles que muitas vezes pagaram um preço alto por não quererem ser desonestos com as coisas, aqueles que muitas vezes tremeram de desejo de uma coisa, mas falaram, não vou fazer, aqueles que saíram correndo do pecado, como José saiu da frente da mulher de Potifar, que era uma mulher lindíssima, aqueles que pagaram algum tipo de preço por não negarem sua fé. Estes menos privilegiados estarão muito à frente. E os que pensam que são primeiros no mundo, porque têm riquezas, porque têm status, porque são bonitos fisicamente, porque têm força física, porque são intelectuais, muitas vezes podem ser os últimos. E essas coisas podem ser justamente o empecilho de passar por essa porta tão comprimida que é a porta estreita. Eu quero terminar incentivando a todos, Mateus 11, 28 de novo. Eu quero terminar incentivando a todos a aceitarem esse convite universal. Eu incentivo a minha própria vida, todos os dias, a aceitar esse convite universal. Eu incentivo esta amada congregação para que todos os dias medite nessas coisas e aceitem esse chamado universal. Eu incentivo aqueles que porventura estejam assistindo o vídeo, que aceitem esse chamado universal, mas aceitem como Cristo faz o chamado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma promessa que muitos de nós, ainda nesta vida, vimos cumprido várias vezes. Eu sou testemunha disso, que Ele nos alivia. Salmo 91, verso 15: na sua angústia estarei com eles. Eu sou testemunha, que Ele sempre esteve comigo, em todos os meus momentos de angústia. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Eu sou testemunha viva, que na minha vida aconteceu isso várias vezes. De todos o Senhor me livra. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Esse jugo é leve. Ele é muito mais leve do que o jugo que está sobre as pessoas que vão impedi-las de passar pela porta estreita. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aceite esse convite. Troque o peso das coisas que você tanto deseja, que você muitas vezes fica tentando esconder dos outros, e que você troque tudo isso pela paz que está nisso aqui que estamos fazendo aqui. Essa comunhão dos santos, em cultuar o nosso Deus, em buscá-lo durante a semana. Sabemos que somos imperfeitos, sim. Sabemos. Mas bendito é o Cristo que nos passará a passar por essa porta, porque estamos tomando o seu jugo. Como resposta a esse sermão, irmãos, ouvindo a nossa congregação para louvarmos a Deus, com o Salmo 128b.
de encerramento após a oração, a bênção. Oremos. Pai bendito e santo, muito obrigado, Deus, pelo imenso privilégio que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta manhã, Deus, te cultuando nessa santa comunhão, Pai, na presença, Deus, santíssima do Senhor e na companhia, Deus, agradável dos nossos irmãos e irmãs. Muito obrigado, Deus, por estarmos na tua casa, por te louvarmos, por te cultuarmos. Muito obrigado, Senhor. E peço que o Senhor nos despeça em segurança, que o Senhor nos livre de todo mal, que o Senhor nos traga à memória, Deus, o teu convite eficaz, e que nós possamos sempre, Deus, lembrar-nos de tomar o seu jugo e aprender cada vez mais do Senhor, porque seu jugo é suave, Deus, e nós cremos, Deus, que o Senhor é manso e humilde de coração. Ó Pai, permita-nos, naquele dia que o Senhor nos chamar, que nós passemos pela essa porta estreita, e que nós possamos, Deus, contemplar Abraão, Isaque e Jafé, e todos os profetas, e junto com eles, celebrarmos as suas bodas. Ó Pai, que cada um, Senhor, que tenha ouvido esta palavra, possa meditar a respeito dessas coisas, Deus, para o bem de sua própria alma. Despeça-nos em segurança, Senhor, livra-nos de todo mal, permita que possamos vencer esta semana. Se for da tua graça, Deus, permita que possamos nos reunir muitas outras vezes em torno do seu nome. Aqueles que estão se recuperando, que estão em isolamento, Deus, aqueles que estão enfermos entre nós, que o Senhor, segundo a tua graça, os restaure, para que em breve eles possam estar conosco, Deus, para que a nossa alegria seja completa e que teu nome seja glorificado pelos séculos dos séculos. Que diminua o mal no mundo, Deus, e pedimos que acabe essa pandemia, segundo a tua graça. Proteja o nosso país, Senhor, proteja os que estão oprimidos, injustiçados. Se for da tua graça, cure os enfermos, estenda a mão aos tentados, traga paz aos aflitos, abençoe todo o seu povo espalhado em toda a face da terra e traga paz a Jerusalém. Oramos no nome santo e sagrado de Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Senhor. Receba a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre vós, agora e para todos sempre. Amém e amém. Para encerrar, irmãos, convido os irmãos, se sentem, temos apenas alguns avisos.